O assunto de hoje é um assunto de logaritmos, né? Função logarítmica ou logaritmos. Então, no edital está escrito função logarítmica, né? Mas o que cai mesmo é a base, o conceito de logaritmo. Então é isso que nós vamos estar aprofundando na aula de hoje. O que é um logaritmo, qual é a definição de um logaritmo e quais são as propriedades de um logaritmo para estar aplicando aí dentro de equações logarítmicas ou inequações logarítmicas. E o resto é fácil. Então vamos lá, vamos começar aqui. Logaritmos, né? Ou função logarítmica. Então, ó, vamos pensar no logaritmo, né? Vamos pensar aí no logaritmo como sendo a operação inversa à exponencial. Como assim? Nós já trabalhamos com equações exponenciais, funções exponenciais e inequações exponenciais na aula passada, certo? Então, se eu for pensar no logaritmo, eu vou estar pensando numa equação sendo uma equação contrária à exponencial. Ou seja, eu posso transformar a equação logarítmica numa equação exponencial aplicando apenas as propriedades, certo? Então vamos lá. O logaritmo, ele é esse númerozinho bem aqui, ó. Ele é esse elemento bem aqui. É o log de A na base B. Isso é o logaritmo, né? A junção da palavrinha log com um número aqui, que pode ser um coeficiente, pode ser uma letra A, mais um coeficiente B, que é chamado de base, a junção desses três elementos forma o logaritmo. Isso aqui é o logaritmo, tá? Ou seja, o logaritmo, ele é o resultado dessa operação aqui. Log de A na base B, logaritmo vai ser o resultado. Esse logaritmo, ele vai ser um resultado, então ele pode ser chamado de x. Certo? Então, log de A na base B, isso vai me dar um resultado. Esse resultado é o x. Beleza. Esse A, que é um númerozinho que vai ser maior que esse B, esse A será chamado de logaritmando. Logaritmando. Né? Ele é o logaritmando. E esse B que tem aqui embaixo, vai ser um númerozinho menor, ele é chamado de base do logaritmo. Então, acostume-se com esses três nomezinhos aí. Quando eu falar em logaritmo eu estou querendo saber do total, né? Do resultado, da soma dessas três partezinhas aí. Isso eu vou chamar de logaritmo. Quando eu estiver falando de logaritmando, vocês vão se concentrar apenas nesse valor maior porque vai ser escrito de forma maior mesmo. Não é que significa que ele vai ser um número maior, não. Significa que esse A ele vai estar maior que esse B aqui. O B vai ser um número pequenininho. Assim como a gente faz a potenciação, que a gente coloca um 2 pequeno no expoente, esse B da base aqui, esse B ele vai estar bem pequeno dentro do teu logaritmo, certo? Então, quando eu falar de base, vocês pensem nesse valor aqui. Quando eu falar de logaritmando, vocês pensem nesse valor maior aqui em cima. Então, eu tenho aí logaritmo de A na base B, onde A é o logaritmando e o B é a base. Aí eu tenho algumas características para ser um logaritmo, né? Eu tenho valores possíveis para A e para B, que eu posso chamar de condição de existência, né? Se eu tenho aí um logaritmo de A na base B, eu tenho que esse númerozinho maior aqui, o A, ele tem uma condição de existência para ele. E esse B, que é a basezinha, também vai ter uma condição de existência para ela. Se vocês forem olhar aí na apostila, a apostila escreve um pouco diferente do que eu faço, né? Eu faço o A sendo o logaritmando e o B sendo a base. Pode ser que aí na apostila de vocês tenha um resuminho com o logaritmando sendo chamado de B e a base sendo chamado de A. Não importa, tá? O que importa é você saber que aqui você tem o logaritmando, aqui você tem a base. A nomenclatura que você vai dar para isso vai ser a que você melhor se adequar. Ou você pode aprender assim, que eu prefiro assim, ou como está aí na apostila de vocês, que eu coloquei um resuminho, beleza? Extraído aí de um livro. Então, nós temos aí que esse A, essa base, ela precisa pertencer aos números reais, está tudo aí bonitinho, ela precisa pertencer aos números reais e diferente de 1. O que significa dizer que esse A é diferente de 1? Está escrito aí que ele vai ser diferente de 1 e que esse A vai ser positivo. Ou seja, maior
que zero. Então, o teu A aí, o logaritmando, ele tem que ser. Vou ler aqui como está na apostila de vocês. Né? Definição. Log de B na base A é igual a x. Significa que A elevado a x é igual a B. Só que aí está invertido, né? Aí está invertido. Ele está chamando a base de A e o logaritmando de B. Vamos fazer como está na apostila para você não se confundir, então. Vamos lá. Vou chamar aqui de B. E aqui a nossa base eu vou chamar de A. O B está minúsculo aqui e o A também. Beleza. Aí olha o que ele traz como definição aí na apostila. Vou transportar para cá do jeito que está aí. Log de B na base A igual a x. Onde A elevado a x é igual a B se A e B pertencem aos números reais, sendo que A é diferente de 1 e B maior que 0. Isso é o que está escrito aí na apostila de vocês. Agora vamos entender o que isso significa na prática. Vamos entender aqui o que isso significa na prática. Isso aqui, log de B na base A igual a x, é aquilo que eu falei lá no começo. Ó. Log de B na base A é igual a x, vai ser igual a um resultado. Beleza. Só que ele traz uma equivalência bem aqui. Uma equivalência A elevado a x igual a B. Olha o que eu fiz aqui. Aqui eu tenho um logaritmo, certo? Aqui eu tenho um log. Aqui já transforma numa equação exponencial. Então é essa propriedade que nós vamos utilizar bastante aqui para o cálculo de logaritmos. Por quê? Porque daqui para cá ele aplica uma coisa chamada definição de logaritmos. Isso aqui é a definição, né? É a definição do que é um logaritmo. O que é um logaritmo? Se eu tenho um logaritmando numa base, eu posso transformar isso aí numa função exponencial. Olha aí, ó. Log de B na base A igual a x significa dizer que a base elevado ao resultado vai ser igual ao logaritmando. Essa é a definição de logaritmo. Bem aqui, ó. A base, né, a base A elevado ao resultado x, está aqui, ó, a base A elevado ao resultado x, isso tudo vai ser igual ao logaritmando, que aqui no caso está sendo chamado de B. Então é isso. Se eu tenho um logaritmo de B na base A, o que eu faço? A base elevada ao resultado vai ser igual ao logaritmando. Então decora isso aí. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. E você não vai errar a definição de logaritmos. Aí ele continua, né? Ele continua aí com uma condição de existência. A e B pertencem aos números reais. Tranquilo até aí. Só que o A tem que ser diferente de 1. O A tem que ser diferente de 1. E o B tem que ser maior que 0. Como é que está se funcionando isso daí? O A é a nossa base, certo? Aqui, para o nosso exemplo, o A é a base. Essa base tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque suponhamos aqui, ó, que eu tenha um valor, né, da base sendo 1. Eu vou ter 1 elevado a um resultado que vai dar um valor de B. Só que B nem sempre vai ser igual ao A. Então vai estar indicando aqui o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se eu tenho log de 10 na base 1 igual a x. Aplicando a definição de logaritmo, o que eu tenho? Eu tenho que a base, que é 1, elevado ao resultado x, vai ser igual a 10. Isso aqui está totalmente errado, né, pessoal? Porque a gente sabe que 1 elevado a qualquer expoente, o resultado só pode ser 1. E aqui está dizendo que vai dar 10. Então, por esse motivo, né, nós não podemos ter essa base aí sendo igual a 1. Ela tem que ser diferente de 1, porque senão vai dar erro na sua conta. Beleza? Então essa é a primeira condição de existência aí que nós vemos. A base tem que ser diferente de 1. Ele fala também que o A, ou o B, aliás, o B é o logaritmando. Esse logaritmando tem que ser maior que 0. Por que esse logaritmando tem que ser maior que 0? Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos colocar um logaritmando cujo valor seja negativo. Vamos colocar um logaritmando cujo valor do B, né? O que é o nosso B aqui? É o logaritmando. Então vamos pegar um logaritmo onde o logaritmando seja menor que 0, seja negativo. Vamos pegar aqui log de menos 10 na base 10, isso é igual a x. Log de menos 10 na base 10 é igual a x. Beleza.
A gente sabe que essa base, ela sempre vai ser positiva, tá? Aqui não foi especificado isso na sua apostila, mas você pode fazer um adendo aí. Coloquem também que essa base sempre tem que ser positiva. Por que ela sempre tem que ser positiva? Hein? Por que ela sempre pode ser positiva? Imagina que nós temos aqui um número negativo. O número negativo é elevado a um expoente, cujo resultado vai dar um número positivo. Isso pode acontecer, mas nós vamos ver que dentro de logaritmos, isso é muito raro de acontecer. Olha aqui, ó. Log de menos 10 na base 10 é igual a x. Nós teremos 10 elevado a x igual a menos 10. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Isso não pode acontecer nunca. Por que isso não pode acontecer nunca? Como é que o 10 elevado a um expoente que eu não conheço vai dar um resultado negativo? Isso não existe. Nenhum número positivo pode ser elevado a um expoente cujo resultado vai dar um número negativo. Nem os expoentes negativos, professor, nem os expoentes negativos. Por quê? Porque um expoente negativo nada mais vai fazer do que inverter o seu numerador com o denominador, como nós vimos nas propriedades de potenciação da última aula. Então isso aqui também não pode acontecer, certo? Então essas condições de existência que eu coloquei aqui, deixa eu pegar o apagador. Essas condições de existência que eu coloquei no quadro, que está aí no seu material, é apenas para dizer que como vai se comportar esse logaritmando e essa base. O logaritmando e a base, eles têm valores que não são possíveis, né? Então, vocês vão memorizar assim. A base, que é o A, ela tem que ser diferente de 1 e tem que ser positiva. E o logaritmando tem que ser apenas positivo, é o que está aí no seu material. Beleza, tranquilo. Então, a primeira arma que nós temos para resolver o problema de logaritmo é a definição. Logaritmo de b na base A é igual a x, significa dizer que a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. A partir dessa definição, nós temos algumas consequências que eu gostaria que você verificasse aí no seu material. Consequências. Então, a partir dessa definição, nós temos algumas consequências. A primeira é que log de 1 na base A é igual a 0. Vamos lá, vamos ver o que significa isso aí. Log de 1 na base A é igual a 0. Essa base nós não conhecemos, então por que nós podemos afirmar que o resultado disso é igual a 0? Toda vez que for log de 1, a base, não importando qual seja, o resultado vai dar 0? Sim. Por que vai dar 0? Olha aí, ó. A base é A. Elevado ao resultado, que é 0, tem que ser igual ao logaritmando. Pronto. Dessa maneira fica simples eu visualizar que qualquer número elevado a 0 vai dar 1, não importa o valor de A. Se ele for elevado a 0, o resultado é 1. Isso também foi visto na última aula. Então a primeira consequência é essa, né? Consequência 1. Se o logaritmo de 1 em qualquer base, ele será 0. Não importa a base, o logaritmo de 1 sempre será 0. Então se você estiver diante de um problema e você vê que o logaritmando ele vale 1, o resultado você já coloca 0, tá? Muito simples. A segunda consequência que nós vamos ter aí. Nós já vimos aqui a primeira. Qualquer logaritmo de 1 será igual a 0. A segunda consequência, log de A na base A será igual a 1. Log de A na base A será igual a 1. Qualquer logaritmo onde a base seja igual ao logaritmando, o resultado será 1. Qualquer logaritmo cuja base e logaritmandos são iguais, o resultado será 1. Por quê? Olha a definição de novo, pessoal. A base elevada ao resultado tem que ser igual ao logaritmando. O único expoente que eu posso colocar aqui para que essa base seja igual a essa é 1, né? Porque A elevado a 1 vai ser o próprio A. Qualquer número elevado a 1 será o próprio A. Então essa é a segunda consequência que nós temos aí no seu material. Sempre que logaritmando e bases forem iguais, o resultado será 1. Então a primeira, logaritmo de 1 sempre será 0. Logaritmo de base igual ao logaritmando será igual a 1. Isso vai ser muito mais fácil de visualizar na hora de resolver exercício, na hora que nós estivermos resolvendo os exercícios.
Por enquanto, vamos lembrar dessas consequências dessa maneira. A próxima consequência que nós temos aqui no seu material é A elevado a log de B na base A. Ficou meio estranho esse log aqui, eu vou apagar e vou escrever de novo. Beleza. A elevado a log de B na base A. Perceba o seguinte, o teu logaritmo ele está todo no expoente. O teu expoente do A aqui, esse A é um número qualquer, né? É um valor qualquer. Esse A está elevado a um logaritmo. Quando isso acontecer, nós poderemos cancelar esse log de A com essa base A. E o resultado dessa expressão será o B. O B, que é o logaritmando do logaritmo que está no expoente. Então, ó, como é que nós visualizamos isso num exemplo? Vamos pegar aqui. Um exemplinho. 2 elevado a log de 5 na base 2. Sempre que o expoente for um logaritmo, nós vamos olhar para esses dois valores, a base da potência e a base do logaritmo. São iguais? São. Então eu posso cancelar esse log de 2 com essa base 2. E o resultado será o próprio 5. Isso aqui será igual a 5. Fácil, fácil, fácil. Então a terceira consequência é essa. Se eu tenho a base da potenciação sendo um número e o expoente é um logaritmo, cuja base desse logaritmo é esse mesmo número, eu posso cancelar o logaritmo de A com a base A, o resultado vai ser o meu logaritmando lá do expoente. Então o resultado dessa expressão toda será B, assim como foi visto aqui. 2 elevado a log de 5 na base 2, cancela log de 2 com 2, sobrou apenas o 5. E nós temos aí uma quarta consequência da definição, né? Seriam aí as propriedades iniciais que nós temos. Se eu tenho uma igualdade de logaritmos, log de A na base B, eu vou colocar de outra maneira aqui, só para você perceber, tá? Aí eu tenho log, uma igualdade log de B nessa mesma base Bzinho. Olha aí, log de A na base Bzinho é igual a log de B na base Bzinho. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar os logs, porque eles estão na mesma base. Então, se eles estiverem na mesma base, eu cancelo e eu posso igualar direto A com B. Então, eu posso igualar aqui A e B. Beleza? Então, tá aí, eu tenho a nossa primeira arma para cálculo de logaritmos. Eu tenho toda a definição de logaritmos, certo? Com essa definição eu posso resolver muitos problemas. E a partir dessa definição eu tenho 4 consequências. Ainda não são propriedades. Além dessas 4 consequências, eu tenho 4 propriedades que a gente vai estar vendo ao longo da nossa aula hoje. Mas a princípio você precisa saber disso. Definição de logaritmo, consequência de logaritmo. Se não ficou simples de entender, se não ficou muito fácil aí para você visualizar isso, isso vai ser possível quando nós estivermos resolvendo o nosso exercício. Então peguem aí o seu material e vamos começar a nossa resolução de exercícios. Que agora sim você vai aplicar todo esse conhecimento teórico, você vai aplicar dentro do cálculo de logaritmos, beleza? Então pegue aí, vamos começar pela questão de número 5. Vamos começar pela questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte: o valor de, aí ele te traz uma expressão logarítmica, log de 32 na base meio mais log de 0,001 na base 10 menos log de 10 raiz de 10 na base 0,3. Não, na base 0,1, desculpa. Base 0,1. Então tá aí. Essa questão é um prato cheio de logaritmos. Essa é a questão que vai nos ajudar a compreender esse conteúdo de logaritmos. Então vamos lá, pessoal. Prestem bastante atenção, vamos passo a passo, vamos com calma aí que nós vamos conseguir aprender esse conteúdo.
Beleza. O que eu posso visualizar aqui? Eu não tenho uma equação. Por quê? Porque eu não tenho nada igualado a nada. Eu tenho apenas uma expressão. Então eu tenho que calcular o valor dessa expressão. Eu posso fazer como? Eu posso fazer por partes, né? Vamos que nem o açougueiro, vamos por partes. O que eu posso fazer aqui? Eu posso calcular primeiro o log de 32 na base meio, né? Para a gente aprender o cálculo de logaritmos. Depois eu calculo log de 0,01 na base 10. E por último eu calculo log de 10 raiz de 10 na base 0,1. E esses resultados eu faço as operações que eu tenho aqui. Ó. Pego o resultado aqui, somo com o resultado daqui e subtraio do último resultado. Então vamos fazer por partes aí. Vamos começar com o log de 32 na base meio. Beleza, eu tenho um logaritmo. Eu quero encontrar o resultado desse logaritmo. Eu sei que eu tenho um valor associado a esse logaritmo. Qual é o valor associado a esse logaritmo? Vamos chamar de x aqui, beleza? Vamos chamar de x. Aí eu tenho a definição de logaritmo. Se eu aplicar a definição de logaritmo, eu saio desse logaritmo e entro numa função, aliás, entro numa equação exponencial. Então eu vou pegar esse logaritmo, vou transformar aqui para entrarmos numa equação exponencial. Olha aí. A base é meio, então nós sabemos que a base, vou fazer de azul mesmo, a base, meio, elevado ao resultado, que eu chamei de x, será igual ao logaritmando, que é 32. Fácil, fácil, fácil. Porque agora nós estamos diante de uma equação exponencial do primeiro caso, que nós aprendemos na última aula. Como é que nós resolvemos essa equação exponencial do primeiro caso? Basta eu igualar, né? Igualo as duas bases e cancelo para encontrar o valor de x. Como é que eu posso fazer isso? Vamos relembrar as propriedades de potenciação, as propriedades de exponencial. Meio elevado a x, isso é a mesma coisa que o quê, pessoal? Se eu quiser transformar essa fração, eu posso inverter, né? Vai ficar 2 sobre 1, aí eu troco o sinal do expoente. Qual é o expoente que eu tenho aqui? Não é x? Então, se eu inverter numerador com denominador e transformar essa fração numa fração 2 sobre 1, eu nem preciso colocar 1 embaixo, porque 1 é o fator neutro aí da divisão. Então, 2 sobre 1 vai ficar só 2. E o expoente que estava x, ele vai ficar agora menos x. Então, esse é o detalhe que eu vou ter aqui, pessoal, né? A propriedade da inversão de numerador e denominador. Na inversão da fração, olha o que vai acontecer. 2 elevado a menos x. Pronto. Apliquei a propriedade invertendo numerador e denominador. Ficou 2 sobre 1, eu não preciso colocar 1 embaixo. E o expoente troca o sinal. Sempre que eu inverter numerador e denominador, troca-se o sinal do expoente. Beleza. Agora o que eu posso fazer com esse 32? Eu posso fatorá-lo. Como é que eu vou fatorar esse 32? Vamos lá. 32 dá por 2, que dá 16. Dá por 2 que dá 8, dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2 e dá por 2 que vai dar 1. Eu vou juntar aqui todos os números que são iguais. No caso só tem 2, eles são 5. Então é 2 elevado à quinta. Olha aí, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Vou apagar aqui para termos mais espaço. Então olha aí, o 32 fatorado, ele equivale ao 2 elevado à quinta. Olha que legal agora, pessoal. Nós igualamos as bases das nossas duas potências. Então agora a gente pode cancelar e igualar os expoentes. Igualando os expoentes aqui, ó. Menos x igual a 5. Menos x igual a 5. Posso multiplicar por menos 1? Posso, né? Porque o primeiro x, o elemento principal aí está negativo. Então nós multiplicamos toda a expressão por menos 1. Menos x vezes menos 1 dá x. 5 vezes menos 1, menos 5. Resultado de x, menos 5. Terminamos a nossa primeira parte aí. Beleza? Vamos passar para a segunda. A segunda coisa que nós queremos calcular é log de 0,001 na base 10. Vamos chamar aqui de y. Né? Para não ficar igual aqui, vamos chamar de y. Então, vamos chamar esse resultado de y. Tranquilo? Tranquilo. A base, que é 10. Né? Outra coisa aqui, pessoal, um detalhe que eu não falei anteriormente. Sempre que a base do logaritmo não aparecer, ela vale 10, certo? O logaritmo ele tem base decimal. Então, sempre que não aparecer a base do logaritmo, o valor dessa base será igual a 10, certo? Então, aqui, ó,
vamos dizer que não, vamos supor que não aparecesse o 10 bem aqui, nós já saberíamos que seria 10, né? Mas já veio, então vamos colocar. Não precisaria, mas já está na questão, vamos colocar. Então, sempre que não aparecer, a base do logaritmo, ela vale 10. Olha o que eu vou fazer agora. A base é 10, elevado ao resultado, que eu chamei de y, é igual ao logaritmando 0.001. 0.001. Pronto, apliquei a definição. Igual como eu fiz na primeira. Aplicando a definição, log de 0,001 na base 10 é igual a y. Vai ficar o quê? A base elevado a resultado, 10 elevado a y, é igual ao logaritmando 0.001. Tranquilo? Vamos resolver agora. O primeiro membro não tem muito o que ser feito, vou repetir. 10 elevado a y. Agora, no segundo, eu tenho um número, um número com casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Eu posso andar com a vírgula 3 casas decimais para a direita, para sumir com a vírgula. Só que quando eu faço isso, eu preciso multiplicar esse número, que é 1, por 10 elevado a menos 3. Olha o que vai acontecer. Eu andei com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita e sumi com as casas decimais. Ficou apenas 1,0 ou 1, certo? Esse 1 precisa ser multiplicado por 10. Sempre que eu andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda, eu vou multiplicar esse resultado por 10. Só que aí que vem o detalhe. Como eu andei com a vírgula para a direita, esse 10 fica com expoente negativo, né? E ele vai ficar com expoente negativo o mesmo número de casas que eu andei. Então, se eu andei 3 para a direita, ele vai ficar com expoente menos 3. Se eu andasse 3 casas com a vírgula para a esquerda, o expoente ficaria 3 positivo, né? Mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho um número 100, a vírgula está bem aqui. Eu posso andar com essa vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2 e colocar ela bem aqui. O resultado vai ficar 1 vezes 10. Se eu andei 2 casas para a esquerda, o expoente é positivo. E o número que vai ficar no expoente é o mesmo número de casas que eu andei para a esquerda. Então, eu andei 2 casas para a esquerda, o expoente vai ficar 2. Expoente quadrado, expoente positivo. Agora, aqui no meu exemplo, eu andei com a vírgula, 3 casas para a direita. Então, o expoente do 10 fica menos 3. Só que aqui eu não preciso também colocar 1 na frente, porque esse 1 é o fator neutro aí na multiplicação. Então, eu posso dizer que 10 elevado a y é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora as bases estão igualadas. Se as bases estão igualadas, cancela 10 e 10, e eu tenho o resultado aqui sendo y igual a menos 3. Guarde isso daí. Já encontrei o valor aqui da primeira expressão, que é menos 5. O da segunda expressão é menos 3. Falta encontrar o da terceira. Vou apagar aqui para termos mais espaço. Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Se aparecer um outro exercício aí ao longo do nosso curso, eu vou estar explicando isso novamente, como é que eu faço a transformação da base 10, né? Números com casas decimais, transformando em base 10, que é chamado de notação científica. Isso aí é muito importante você saber para alguns exercícios. Mas, por enquanto, acho que você conseguiu compreender isso aí. Falta a terceira parte do nosso problema, né? Log de 10 raiz de 10 na base 0,1. Log de 10 raiz de 10 na base 0,1. Vou chamar isso aqui, vamos ver agora de z. Vamos chamar de z. X, Y, z. E vou calcular esse resultado aí. Está um pouquinho diferente? Tá. Mas é quase a mesma coisa. A base 0,1 elevado ao resultado, que é z, vai ser igual ao logaritmando. O logaritmando agora é 10 raiz de 10. O logaritmando é 10 raiz de 10. Tá? Beleza. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Esse 0,1, eu posso esquecer a casa decimal e transformar numa base 10, como eu fiz anteriormente. Vamos fazer isso. Esse 0,1 é a mesma coisa aqui, 10. Para transformar esse número no 10, eu tenho que andar 2 casas com a vírgula para a direita. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado ao quê, pessoal?
É 1 vezes 10 elevado a menos 1, certo? É 1 vezes 10 elevado a menos 1. Eu tenho que andar uma casa para a direita para transformar, desculpa, eu falei 2 ainda agora, né? Eu tenho que andar uma casa para a direita para transformá-lo no algarismo 1. Só que ao andar uma casa para a direita, eu tenho que colocar uma base 10 e eu tenho que colocar o expoente com o número de casas que eu andei para a direita, que é 1. Só que como é para a direita, é negativo. Se fosse para a esquerda, seria positivo. Então, 1 vezes 10 a menos 1. Igual. Agora que vem o detalhe aqui da questão. Na última aula eu falei algumas propriedades de potenciação, que foram as propriedades que nós estávamos precisando. Mas eu vou adicionar aqui mais uma propriedade de potenciação. Propriedade da potenciação. Nós falamos algumas e eu vou adicionar essa aqui que nós precisaremos agora. A propriedade diz o seguinte: sempre que eu tiver uma raiz de um elemento aqui, vamos dizer, 5. Né? Aqui tem 2, aqui tem 3. Eu posso transformar isso aqui no expoente fracionário. Essa é a propriedade do expoente fracionário. Eu repito a base, que é 5, e o expoente vai ficar em forma de fração, onde a potência, né, o expoente do número que tem dentro da raiz, que é chamado de radicando, esse expoente aqui, ele vai ser o numerador da tua fração. E o índice da raiz, que é esse número que tem aqui fora, o índice 3, ele vai ser o denominador da tua fração. Então vai ficar aqui 2 sobre 3. Outro exemplo, raiz de x. Né? Isso aqui vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Por que x elevado a 1 sobre 2? Porque quando não aparece nada no expoente, ele valia 1. Esse 1 é o que vem aqui para o numerador. E quando não aparece nada no radical, o índice dele é 2. E esse 2 é o que vem aqui para a parte de baixo da tua fração. Então essa é a propriedade que nós temos aqui, chamada de propriedade do expoente fracionário. Então adicione essa propriedade aí, nas propriedades que eu anotei na última aula. Beleza? Por que eu fiz isso? Olha aqui. Isso aqui vai ficar agora 10 vezes 10. Eu posso transformar no expoente. Ó. Aqui é 1, aqui é 2. Eu posso transformar no expoente fracionário. É 10 elevado a meio. Pronto. 10 elevado a meio. Deu para entender aí, pessoal? Então, aplicando a propriedade do expoente fracionário, eu transformei a raiz num expoente fracionário, porque fica mais fácil de terminarmos a questão. Vamos ver por que fica mais fácil. Olha aqui. Esse 1 do começo eu não preciso colocar. Vai ficar 10 elevado a menos 1. Lá no segundo membro, olha o que está acontecendo. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, lembra da propriedade da última aula? Propriedade de potência. Repete a base e soma-se os expoentes. Aqui o expoente é 1, quando não aparece, né? É um 1zinho. E o expoente do outro é meio. Então, repete a base e soma-se os expoentes. 1 mais meio. Vamos fazer isso aqui, ó. 1 mais meio. Como é que eu faço isso, pessoal? Lembra? Multiplico o 2 pelo 1, somo o resultado com esse outro 1 aqui. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. E repete o 2 de baixo. Pronto. Simples, simples. 10 elevado a 3 sobre 2. Faltou aqui eu colocar o z. Faltou colocar o z bem aqui. Não? Faltou colocar o z. Daqui para baixo eu posso fazer logo a propriedade. Menos 1 elevado a z, que eu já tinha aqui, menos 1 elevado a z, é potência de potência. Não sei se eu falei isso na última aula, uma das propriedades também, mas a potência de potência, basta eu multiplicar o expoente pelo outro. Né? Se eu não falei, eu acrescento aqui também nas nossas propriedades. Propriedade da potência de potência. X elevado a 3 elevado a 4 dá x elevado a 12. Por quê? Basta eu multiplicar um expoente pelo outro, é a propriedade chamada de potência de potência. Aqui eu tenho uma propriedade, aqui eu tenho outra propriedade. Certinho? X elevado a 3 elevado a 4, multiplica 3 vezes 4 dá 12, então o resultado é x elevado a 12. Então aqui, ó, 10 elevado a menos 1 elevado a z, multiplica menos 1 vezes z, dá menos z. Menos z. Agora, olha o que aconteceu. As bases estão igualadas. Se as bases estão igualadas, eu posso cancelar 10 com 10. E sobrou aí menos z.
igual 3 sobre 2. Menos z igual a 3 sobre 2. Multiplica tudo por menos 1. Z é igual a menos 3 sobre 2. É o meu terceiro resultado. Então, ali o que eu fiz, pessoal? Log de 32 na base 2, eu calculei, o resultado deu menos 5. Log de 0,01 na base 10, o resultado deu menos 3. E log de 10 raiz de 10 na base 0,1, resultado menos 3 sobre 2. Basta eu agora fazer as operações e eu vou ter aí o resultado, né? Porque o que eu tenho aí? Eu tenho menos 5, vou colocar aqui, menos 5, menos 3, menos, lá do cálculo, ó, menos 5, soma com menos 3, vou colocar separado aqui para não confundir o sinal, e subtrai de menos 3 sobre 2. É isso que eu tenho lá. Fazendo o jogo de sinal direto, como é que fica? Menos 5 repete, mais e menos dá menos, menos 3. Menos com menos dá mais, então mais 3 sobre 2. Tá pegando aqui? Vou continuar aqui em cima. Menos 5, menos 3, sinais iguais. Soma e repete o sinal. Menos 8, mais 3 sobre 2. Aí fica fácil, a gente já fez isso aí algumas vezes. Faço só multiplicar aqui, ó. Multiplica e soma com esse resultado aqui. Menos 8 vezes 2 é menos 16. Soma com 3 e repete 2 embaixo. Menos 16 mais 3, menos 13 sobre 2. Esse é o resultado de toda a minha expressão que eu tenho aqui em cima. Tá? Então, o resultado dessa expressão aqui, ele é menos 13 sobre 2. Só marcar aí no seu gabarito. Parece ser meio grande, né? Mas é rapidinho, pessoal. Né? Eu tive que fazer o passo a passo, por isso que deu uma demorada aí nessa questão. Mas ela é simples. O que eu fiz? Apliquei a definição de logaritmo, calculei o logaritmo de cada parte separadamente e depois eu somei os resultados. Aí eu obtive menos 13 sobre 2. A resposta da questão número 5 é a letra B de bola. Letra B de bola. Marque aí. Letra B. Beleza, pessoal? Então, nós aplicamos aqui as propriedades de logaritmo e, principalmente, as propriedades de potenciação. Por quê? Porque nós precisamos transformar os logaritmos em equações exponenciais. Então, é fundamental que, ao transformar em equações exponenciais, você saiba exatamente como calcular as potências, como aplicar as propriedades da potenciação. Beleza? Beleza. Nós podemos fazer agora a questão de número... Deixa eu escolher uma bem legal aqui para a gente fazer. Pode ser de número 10. Pode ser a questão de número 10. Vamos fazer a questão de número 10 aí que também fala sobre definição de logaritmos. Vou apagar aqui essa primeira parte. Bora lá. Questão de número 10. Questão de número 10. Olha aí. Questão de número 10 fala o seguinte. Se x1 e x2 são raízes da equação... Opa, isso aqui é familiar já pra gente, né? X ao quadrado mais 6x mais 4 igual a 0. Isso é o que, pessoal? É uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Então... Se x1 e x2 são raízes da equação do segundo grau, então qual é o valor de log de
5x1x2 menos 2x1 menos 2x2. Tudo isso na base 4. Qual é o resultado disso daí? Vamos descobrir primeiro quanto é que é x1 e x2, né? Eu preciso descobrir x1 e x2 aqui para aplicar no logaritmo e calcular o resultado desse logaritmo. Vamos lá. Vamos calcular aqui x1 e x2. Esse A, ele vale 1, esse B vale 6 e esse C vale 4. Eu posso fazer por Bhaskara? Posso. Você faz por Bhaskara aí. Eu vou fazer por soma e produto. Vamos lembrar como é que é soma e produto, né? Soma e produto é o seguinte. Dois números que somados, x1 mais x2, o resultado tem que ser o B com o sinal trocado, que é a soma negativa aí, né? A soma das duas raízes tem que dar o B com o sinal trocado. E o produto dessas mesmas duas raízes tem que dar o C com o mesmo sinal, sem mudar o sinal, tem que dar o C. A gente começa pela multiplicação. Vamos pensar aí, pessoal. Dois números, que o produto deles dá 4. Quais são esses dois números que o produto vai dar 4 aí? Vamos pensar aqui no 3 e no 1. O produto deles dá 4? Dá. 3 vezes 1, produto dá 4. 3 vezes 1 dá 3. Então já cancela. Vamos pegar outro resultado. 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá? Dá. Né? 4 vezes 1 dá 4. Beleza. Agora a soma deles dá menos 6? Aí não dá menos 6. Por quê? Porque 4 vezes 1, 4 mais 1, o resultado dá 5. Então passou meio longe aqui. Como a gente já tentou todas as possibilidades, significa que nosso número, nosso resultado, ele não vai ser inteiro. Algum resultado não vai ser inteiro aí. Então obriga a gente a fazer por Bhaskara. Então percebam que mesmo tudo estando certinho, mesmo A sendo igual a 1, eu não consigo fazer por soma e produto porque os resultados eles são resultados quebrados, vamos dizer assim. São resultados fracionários ou decimais, dependendo do ponto de vista. Então vamos fazer por Bhaskara. Vamos fazer aqui por Bhaskara. Você já deve ter começado a fazer aí por Bhaskara? Então vamos lá. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 4, 16. Então vai dar menos 16 aqui. O delta é 20. Beleza, né? O delta deu um número sem raiz exata. X ao quadrado mais 6x mais 4. É isso mesmo que tem aqui. Agora que eu olhei para essa questão direito, né? Vamos fazer como a gente fez uma questão anterior que nós fizemos aqui de soma e produto. Vou copiar de novo aqui, pessoal. Lembra que na aula sobre equações do segundo grau, eu expliquei uma coisinha chamada equações de Girard, relações de Girard? Então, nós vamos poder utilizar aqui. Por quê? Olha o que aparece bem aqui no expoente, no parênteses, que eu não tinha percebido. x1 vezes x2. É o produto das raízes, né? x1 vezes x2. Aqui eu não tenho a soma das raízes, mas olha a brincadeira que dá para fazer aqui. Ó. Log 5x1, x2. Menos 2 está se repetindo aqui e aqui. Isso aqui se chama fatoração. Né? O que é a fatoração? É eu pegar esse menos 2, colocá-lo em evidência, abrir um parêntese e colocar o valor que multiplica o menos 2 aqui, que é x1, somado com o valor que multiplica o x2 aqui, que é o x2. Né? Aí eu posso transformar esse parêntese de fora no colchete, para diferenciar. Então olha o que eu fiz aqui, pessoal. Eu transformei esses dois valores, menos x2, menos x1 menos x2, eu transformei numa fatoração. Olha aí como é que ficou a fatoração. O menos 2 está se repetindo. Então coloque ele em evidência, né? Coloque ele aqui fora. Abre um parêntese. Qual é o número que multiplica o menos 2 aqui no primeiro elemento? É o x1. Qual é o número que multiplica o x2, aliás, o menos 2 aqui no segundo elemento? É o x2. Por que eu fiz isso? Porque se eu fizer a multiplicação distributiva aqui, ó, menos 2 vezes x1 e menos 2 vezes x2, eu acabo voltando para aqueles valores que eu tinha inicialmente.
né? Se eu for multiplicar. Mas eu transformei aí de uma forma fatorada. Por quê? Porque dessa forma eu visualizo aqui que eu tenho x1 vezes x2, é o produto das raízes, e aqui eu tenho x1 mais x2, que é a soma das raízes. Olha que bacana. Porque agora com isso, eu posso fazer as relações de Girard. Quais são as relações de Girard? Eu tenho a primeira relação, x1 mais x2 é menos b sobre a. x1 mais x2 é menos b sobre a. E x1 vezes x2 é c sobre a. É parecido com aquele método da soma e produto, né? Porque a soma e produto realmente utiliza as duas relações de Girard. Então ali, relações de Girard, menos b sobre a, c sobre a soma e o produto. Então ali, muito legal agora. Menos b é o menos 6 sobre a, que é 1. Por isso que nós não estávamos conseguindo uma raiz exata, uma raiz mais bonitinha. Justamente porque a questão não nos pede para calcular as raízes, né? Ela só fala que essas raízes, elas servem para calcular aqui. Só que quando chega aqui, nós vimos que nós temos a soma e o produto. Então, se nós temos a soma e o produto, nós não precisamos exatamente das raízes, mas sim do resultado dessa soma e desse produto. O resultado da soma é menos 6, o resultado do produto é c, que é 4, sobre a, que é 1. 4 sobre 1 é 4. Moleza agora. Vamos substituir os resultados que nós encontramos. x1 vezes x2, que é o c sobre a, deu 4. Log 5 vezes 4, menos 2 vezes. Quanto deu x1 vezes x2? Deu menos 6. Então, coloca aqui menos 6. E fecha o colchete. Log, base 4. Olha o que fica aqui dentro. 5 vezes 4, 20. Menos 2 vezes menos 6. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 6 dá 12. Fecha. Log de 32 na base 4. O que sobrou para eu calcular foi isso. Sobrou para eu calcular log de 32 na base 4. Então o que nós fazemos? Log de 32 na base 4, chama de x. Chama aqui de uma variável que nós não conhecemos. Aí eu aplico a definição. Aplico a definição de logaritmo. Como é que vai ficar isso aqui aplicado a definição de logaritmo? A base 4 elevado ao resultado é igual ao logaritmando 32. Aí eu faço a fatoração. O 4 fatorado, ele é 2 ao quadrado. Então é 2 elevado a 2 elevado a x, que vai dar 2x. Potência de potência. O 4 é 2 ao quadrado, elevado a x é 2 elevado a 2x. E o 32 fatorado nós já fizemos anteriormente. O 32 fatorado é 2 elevado a quinta. Aí eu posso cancelar. Vai sobrar 2x igual a 5. 2x igual a 5. Passo 2 dividindo, eu vou encontrar que x é igual a 5 dividido por 2. Ou seja, o resultado de toda essa expressão que nós temos aqui é 5 sobre 2. Beleza? Então perceba que o logaritmo mesmo, ele só foi utilizado a propriedade dele aqui no finalzinho. O resto é uma matemática básica que nós já temos que ter na nossa mente. Então olha aí, se x deu 5 sobre 2, a número 10 é letra B de bola também. Hoje está dando tudo B. Na última aula deu tudo A, hoje está dando tudo B. Beleza, pessoal? Então é isso aí que é a aplicação da definição de logaritmo. Beleza? Eu vou estar explicando agora para vocês as propriedades dos logaritmos. Por quê? Porque alguns exercícios nós vamos utilizar a definição, outros nós podemos utilizar as propriedades. Tem exercícios que dá para fazer pelos dois, né? A maioria dá para fazer pelos dois, então você faz o que você conseguir lembrar na hora, o que você conseguir aprender mais. Vou apagar aqui a número 5 para continuarmos a nossa batalha aí.
Beleza. Número 5 já foi, número 10 já foi. Vamos pegar aqui a questão de número... Lá no comecinho tem a questão de número 1 e a questão de número 2. Eu vou utilizar essas duas questões para explicar para vocês aí as propriedades. Vamos começar pela questão de número 2. Questão de número 2 fala o seguinte: log de x mais 1 na base 3 mais log de x menos 7 também na base 3 igual a 2. Log de x mais 1 na base 3 mais log de x menos 7 na base 3, isso aí é igual a 2. O que nós podemos perceber agora, pessoal? Estamos diante de uma chamada equação logarítmica. Por que equação logarítmica? Porque nós temos aí a igualdade, né? Se nós temos a igualdade, nós estamos diante de uma equação logarítmica. Vou ler o enunciado da questão aí para vocês. Na questão número 2 fala aqui: o conjunto solução da equação é... Vamos encontrar o conjunto solução da equação. Como é que nós vamos aplicar as propriedades aqui? Né? Façam mais um quadro aí. Propriedades dos logaritmos. Propriedade dos logaritmos. Nós temos 4 propriedades. Primeira propriedade: soma de logaritmos. Soma de logaritmos. Se eu tenho log de A na base B mais log de B também na base B, o resultado disso é log de A vezes B na base B. Olha aí, soma de 2 logaritmos cuja base é a mesma. Repete o logaritmo, multiplica-se os logaritmandos. Então a soma aqui, ó, a soma vai virar uma multiplicação, vai virar um produto de um logaritmo só. Então eu estou transformando 2 logaritmos em um logaritmo só. Agora olha aqui, a propriedade 2 é log de A na base B menos log de B na base B. A propriedade 2, ela fala da subtração. A subtração vai virar um quociente, né? A soma vira uma multiplicação, a subtração vira um quociente. Log de A sobre B na base B. Então, eu só posso fazer isso se os elementos aqui, se as bases forem a mesma. Então, se a base é a mesma, a subtração ela vai virar aqui uma divisão. Ela vai virar uma fração. É a segunda propriedade. Terceira propriedade. Terceira propriedade fala que quando eu tenho um número n, um valor n, multiplicando um logaritmo, eu vou ter como resultado, esse n vai para o expoente do logaritmando. Esse n vai para o expoente do logaritmando. Então vai ficar assim, ó, log de A elevado a n na base B. Ó, foi para cá para o expoente. Beleza? Essas são as 3 primeiras propriedades. Eu tenho a quarta propriedade. A quarta propriedade fala sobre a mudança de base. É um assunto mais difícil de cair em vestibular, em concurso, mudança de base. Se aparecer alguma questão aí, eu vou falar sobre ela. Mas, por enquanto, vamos ficar com essas 3. Né? Memorizem essas 3 propriedades. E, por último, aqui, nós vamos ver a mudança de base mais adiante. Então, olha aí. Essa questão eu vou resolver pela propriedade. Né? Por quê? Porque eu percebo que eu tenho 2 logaritmos, eu tenho esse primeiro logaritmo, esse segundo logaritmo, eu tenho uma soma entre eles. O que mais que eu percebo? Que esses 2 logaritmos têm a mesma base. Então eu posso aplicar aqui a primeira propriedade de logaritmos, que fala que quando eu tenho 2 logaritmos sendo somados e a base deles é a mesma, eu posso transformar em um logaritmo só nessa mesma base. Então olha aí, vai virar o quê? Vai virar log de x mais 1,
que é o primeiro logaritmando, multiplica pelo segundo logaritmando x menos 7. Repete a base 3. Prontinho, ó. Eu transformei aí num produto. Eu transformei num produto e apenas um logaritmo. Então, os dois logaritmos que eu tinha somando, eu transformei em apenas um logaritmo, cujo logaritmando possui um produto. Tudo isso igual a 2. Tudo isso igual a 2. O que eu posso fazer agora? Eu posso organizar esse logaritmando. Vamos organizá-lo. Aqui eu tenho um produto, né? Tem um produto, então vou multiplicar. X vezes x, x vezes menos 7. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 7, menos 7x. O que eu tenho mais? 1 vezes x e 1 vezes menos 7. 1 vezes x mais x, 1 vezes menos 7, menos 7. Tudo isso igual a 2. Dá para organizar mais? Dá, né? Dá para somar menos 7x com mais x. Log, repete a base 3, x ao quadrado, menos 6x, menos 7, tudo isso igual a 2. Tudo isso igual a 2. Agora eu posso aplicar a definição. Depois que eu apliquei a propriedade, sobrou um logaritmo só. Um logaritmo só onde tudo isso é o logaritmando, igualado a 2, que é o meu resultado. Então, se eu tenho um logaritmo, eu já tenho um resultado. Olha a definição aqui, ó. A base elevada ao resultado, que é 2, é igual ao logaritmando x ao quadrado menos 6x menos 7. Vamos transformar tudo aqui, vamos organizar. Se eu passar tudo para o lado, se eu inverter todos os membros todos os elementos do primeiro membro com todos os elementos do segundo membro, eu não preciso mudar o sinal de nada, é justamente o que eu vou fazer. X ao quadrado menos 6x menos 7 igual 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né, pessoal? 3 ao quadrado é 9, posso colocar aí 9. Posso colocar aqui 9. Passo 9 para o primeiro membro, vai ficar x ao quadrado menos 6x, menos 7 menos 9, vai dar menos 16. Tudo isso igual a 0. Olha o que caiu aqui, pessoal. Caiu em quê? Caiu numa equação do segundo grau. Equação do segundo grau, nós estamos fera em resolver. Então, olha aí, eu apliquei a propriedade, apliquei a definição, acabei caindo numa equação do segundo grau. Nós podemos fazer aqui rapidinho, ó, fazer pequenininho aqui. Deixa eu passar esses dois mais para cá. Vamos fazer aqui o cálculo dessas raízes. O delta é b ao quadrado menos 6 menos 4 vezes 1 vezes menos 16. Isso aqui é o valor do meu delta. O a é 1, o b é menos 6 e o c é menos 16. Então o delta vai dar menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1 vezes menos 16 dá mais 64. 36 mais 64 dá 100. Beleza. Vamos calcular agora o x. X é igual menos b, menos da fórmula com menos do 6 vai dar 6 positivo. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 100, dividido por 2 vezes a, que é 2. Raiz de 100 nós sabemos que é 10, não é, pessoal? Então vamos calcular de cabeça aqui o x1. 6 mais 10, 16. 16 dividido por 2, 8. Está aí a minha primeira raiz. Segunda raiz, x2. 6 menos 10 é menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, olha aí. Significa dizer que nesse problema, os possíveis valores de x são 8 e menos 2. Agora, os dois valores estão corretos, porque agora nós estamos diante de logaritmo, né? E nós já vimos que o logaritmo ele tem uma condição de existência. Se eu substituir o 8 aqui dentro, ó, 8 mais 1, 9, beleza. 9 pode, 9 é positivo, né? 9 menos 7, 2. 2 pode, 2 é positivo. Agora, se eu substituo menos 2 aqui no primeiro, olha o que acontece. Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Se dá menos 1, opa, logaritmando negativo. Nós vimos pela definição o quê? Que o logaritmando não pode ser negativo. Então esse menos 2 não entra. Se eu colocá-lo bem aqui, ó, menos 2 menos 7 vai dar menos 9. Pô, negativo também, né? Se é negativo também, o menos 9 não entra. Beleza? Então eu posso aqui, ó,
tirar o menos 2, posso dizer que esse menos 2 é o quê? Ele é torcedor do Flamengo? Não, ele é torcedor do Náutico, né? Então, ó, tira o menos 2, por quê? Porque o menos 2 é flamenguista. Ele não serve aqui para o nosso caso. Não serve para o lugar do x, não serve para o lugar do x. Somente o 8, né? 8 mais 1 vai dar 9, 8 menos 7 dá 1. Não sei se eu falei 2 ainda agora, mas 8 menos 7 é 1, pessoal. 8 menos 7 é 1, esse 1 pode-se vir para cá. Então, a nossa única resposta possível é 8. Vamos olhar para as alternativas. A questão número 2, ela traz uma alternativa aí. Opa! Tá. A letra A, ela quer nos enganar. A letra A, ela serve para levar-nos à reprovação. O cara que fez a questão, ele não está nem aí para você, né? Ele quer saber de rir. Aí ele coloca menos 2 e 8, o cara faz esse cálculo todinho, chega na resposta menos 2 e 8, chega no gabarito menos 2 e 8, ele, acertei. Aí ele marca, errou. Porque o menos 2 não serve, né? Você que estudou aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar, sabe que esse menos 2 não serve, porque o logaritmo não pode ficar negativo. Então eu cancelo esse menos 2 e marco a letra D. D de doido. Letra D, hoje é a letra D. Beleza, nas outras deu B, né? Deu para variar um pouquinho. Letra D, questão número 2, aplicamos a propriedade, relembramos aí o conceito de equação do segundo grau e aplicamos também a definição de logaritmo. Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido aí a aplicação da propriedade. Vamos para a nossa próxima questão. Já fiz a 2, já fiz a 5, a 10. Posso fazer agora com vocês a questão de número 1? Vamos fazer a questão de número 1. Vou apagar aqui a 10. Quanto tempo tem aí? 1 hora? Beleza. Beleza, fizemos aqui a questão número 2. Vamos agora para a questão de número... Já fiz a 5, já fiz a 10. Vamos fazer aí a 15 para encerrar nossa aula, questão de número 15. Questão de número 15. Se x mais y é igual a 20, x menos y é igual a 5, calcule o valor de log de x ao quadrado menos y ao quadrado na base 10. Log de x ao quadrado menos y ao quadrado na base 10. Beleza? Vamos então calcular o valor de x e y. Muito simples, pessoal. Muito simples por quê? Porque eu tenho aqui um sisteminha de equações, né? Sistema de equações onde eu já posso somar as duas equações. Porque quando eu somar, esse y vai ser cancelado. X mais x, 2x. 20 mais 5, 25. Eu encontro que x é igual a 25 sobre 2. Então guarda isso daí, 25 sobre 2. Se x é 25 sobre 2, substitui aqui para encontrar o valor de y, né? X menos y é igual a 5. 25 sobre 2 menos y é igual a 5. Então, y pode ser escrito 25 sobre 2 menos 5. Né? Fazendo aí a mudança de sinais já. Multiplica aqui, 2 vezes 5 dá 10. 25 menos 10, 15. 15 sobre 2. Está aí. X é 25 sobre 2, y é 15 sobre 2. Aí eu posso substituir bem aqui, ó. Log de 25 sobre 2 ao quadrado menos 15 sobre 2 ao quadrado. Está aí. 25 sobre 2 ao quadrado, menos 15 sobre 2 ao quadrado, tudo na base 10. Aí eu sei o quê? Eu sei que 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 25 vezes 25, quanto é que dá aí, pessoal? Vamos fazer a conta aqui. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25.
5 vezes 2, 10, com 2, 12. 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Dá 625. Então coloca aqui, 625 sobre 2 ao quadrado, 4. 625 sobre 4. Menos 15 ao quadrado, se eu for fazer a continha também, dá 225. 225 também sobre 4. Então vamos continuar aqui, ó. Log de 625 menos 225 dá 400. Como a base é igual, né? Como os denominadores são iguais, então eu faço 400 sobre 4. Só faço um denominador. Subtraio em cima e repito o denominador. 400 sobre 4 na base 10. Log 400 por 4 é 100 na base 10. 400 por 4 dá 100 na base 10. Olha o que vai acontecer agora. Esse 10 e esse 100 eu posso fazer pela definição ou posso fazer pela propriedade. Se eu fizer pela definição, olha o que acontece. Igual a x, 10 elevado a x é igual a 100. Então, olha aí, se 10 elevado a x é igual a 100, o x só pode ser igual a 2. Né? Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100. Então, aí nós temos a nossa número 15. Número 15, alternativa letra A, de aprovação. Número 15, letra A, você pode marcar aí. E assim nós terminamos aqui a nossa aula sobre logaritmos. Tem uma lista bem recheada aí para você aplicar todas as propriedades e definições. Qualquer dúvida você entra em contato pelo e-mail que está aí na lista. E até a próxima aula, pessoal. Foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Tchau, tchau.